Salve, salve, 11 de janeiro, aniversário de Oswald de Andrade. Mas quem foi Oswald de Andrade? Você precisa saber. Oswald de Andrade foi poeta, romancista, dramaturgo, crítico literário e agitador cultural. Oswald de Andrade é uma das figuras importantíssimas da realização da Semana de Arte Moderna em 1922. Oswald de Andrade era desses caras que queriam inovação, ele era um sujeito de uma personalidade muito complexa, que queria o tempo inteiro romper com o passado, romper com a tradição, romper com a caretice, com o nosso espírito brasileiro, de imitação que tínhamos, de fazer sempre da Europa, e é um crítico sobretudo. É interessante a gente lembrar que Oswald de Andrade nasceu em berço de ouro, é filho de família cafeicultora em São Paulo, foi um sujeito muito rico na época da economia cafeeira no Brasil. Oswald de Andrade é interessante, porque ele era um sujeito muito rico, bonito, elegante, culto e treteiro, Era isso que ele era. Ele era revolucionário. Gostava de desfilar pelas ruas de São Paulo, muito elegante. Dizem que tinha um Cadillac verde, onde ele arrasava, E, enfim, foi para a Europa muito cedo, voltou da Europa trazendo ideias vanguardistas, queria inovar a arte brasileira, que ele julgava que estava muito atrasada, muito provinciana, vai conseguir fazer isso junto de outros modernistas. Mais tarde vai conhecer Tarsila do Amaral, outra chiquérrima, maravilhosa, das nossas maiores pintoras, uma mulher à frente do tempo. Eles vão se casar. O Mário de Andrade dizia que não dava para falar em Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. O Mário de Andrade, amigo deles, shippa, eu sei, meio brega isso, mas shippa os dois e fala que é o casal Tarcivaldi. E ele tinha toda a razão. Oswald de Andrade e a Tarsila vão trabalhar juntos. Oswald de Andrade era tão revolucionário, ele escreveu 2 manifestos, O primeiro manifesto era o manifesto da poesia pau-brasil, em que ele dizia, que nós precisávamos fazer uma poesia que fosse nossa. E ele tem frases, Oswald tem frases que são assim sacadas, geniais. Oswald vai dizer o seguinte: antes do Brasil ser descoberto por Portugal, o Brasil tinha descoberto a felicidade. Ele volta, às nossas origens. Ele vai dizer: carnaval é a religião do Brasil. Olha as sacadas que ele tem. E o fato ele vai fazer o manifesto da poesia para o Brasil e mais tarde, já casado com a Tarsila do Amaral, ele faz o chamado Manifesto Antropófago, em que ele diz que nós deveríamos ser os canibais dos trópicos. Tem outra frase que é uma sacada também maravilhosa, em que ele diz: to be or not to be, that is the question. Ou seja, ele vai lá e devora o Shakespeare, do to be or not to be, ser ou não ser, eis a questão, aquela questão existencial, e transforma em algo brasileiro. Eu devoro o que é o europeu e eu transformo em algo que seja inovador. A questão agora é ser tupi ou não ser tupi. Essa é a questão, ser brasileiro. Mas onde eu quero chegar? Essa inovação toda ele fez com a Tarsila. E ele teve essa sacada também da antropofagia junto daquela tela que você conhece, o Abaporu. Sabia que a Tarsila do Amaral fez essa tela, o Abaporu, para dar de presente a Oswald de Andrade no dia do aniversário dele? Pois é. Então hoje também a gente comemora o Abaporu. Foi quando a Tarsila entregou a Oswald de Andrade essa obra que nem nome tinha, que passou a simbolizar a arte
né, brasileira. Enfim, isso é outra história, mas o que eu quero dizer é que Oswald de Andrade, né, tem, né, a sua vida própria, foi casado com a Tarsila, né, eles arrasavam como casal, chique, elegante, culto, né, muito bonitões, enfim, não só em São Paulo, mas também em Paris, viu? Porque em Paris, sabe quem eles conheceram? Eles conheciam e se relacionavam. Picasso, Pablo Picasso, Fernand Léger, outro pintor importante, um poeta francês chamado Blaise Cendrars, enfim, os caras eram, né, bafônicos. E o Oswald de Andrade teve também uma ruptura bafônica com a Tarsila do Amaral, porque ele vai ter um caso com a Pagu, vai se casar com a Pagu, que é outra mulher fodástica, mas enfim, né, termina o casamento com a Tarsila. Na verdade, Oswald casou, se não me engano, 6 vezes. E o fato é, né, o Oswald, ele constrói uma história de muita importância, não é? Talvez na época ele não tenha sido entendido, né, como merecia ser, mas o fato é que Oswald está mais vivo do que nunca. Mais tarde veio o movimento do tropicalismo, que é, né, Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Enfim, esses caras vão rever o Oswald de Andrade, vão trazer o Oswald de volta. E hoje, né, 11 de janeiro de 2024, nós precisamos reverenciar esse que foi agitador cultural, que foi poeta, que foi dramaturgo, que foi anarquista, que foi encrenqueiro, mas que foi maravilhoso na formação cultural do nosso país. É isso, salve, salve, Oswald de Andrade.